Caitlin Clark vale $1 bilhão. Sejam bem-vindos ao Papo DR, análise do Guizão para falar do que Caitlin Clark vem fazendo para o mundo do basquete feminino, mais especificamente para a WNBA. Um valor estratosférico é o impacto dela e nós vamos explicar para vocês já aqui, detalhe por detalhe do porquê desse valor. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo ao Papo DR, se inscreve já aqui embaixo no canal, ative as notificações para você saber sempre que sair um vídeo novo aqui você for notificado, e também aproveita para acompanhar as nossas listas, né, as nossas playlists. Tem a do Papo DR, que é o nosso podcast diário aqui. Eu e a Gabriela, a gente vem comentar tudo sobre o que acontece no mundo do basquete, no mundo dos esportes, NBA, WNBA, enfim, tudo que você precisa saber. E temos aqui a análise do Guizão também. Então já deixa seu comentário se você já acompanha a Caitlin Clark aqui, ou se você ficou mais curioso sobre esse mundo da WNBA, tá? Se der aquela hypada também, já sabe que ajuda muito o nosso canal aqui. Bom, a Caitlin Clark entrou na WNBA na temporada passada e isso já mudou completamente a cara da liga, né? Então, em questão principalmente de receita. Mas, Guilherme, como é que você chegou nesse valor de $1 bilhão, né? Ou esse impacto que a Caitlin Clark pode trazer para a WNBA, né? Bom, isso é um estudo do economista Ryan Brewer, da Universidade de Indiana. Ele trouxe aí umas estimativas de que o impacto da Caitlin Clark, né, questão de audiência, questão de ingressos vendidos, venda de camiseta, tudo isso pode trazer um impacto de cerca de $875 milhões já nessa próxima temporada, né? Então eu fui atrás de estudar um pouquinho mais desses números para a gente ver qual que é o real impacto. E assim, é bastante impressionante. A Caitlin Clark tem um contrato anual de $76 mil. Né? É bem baixo. Mas como que é isso, né? Os contratos das atletas têm a ver com um acordo da Associação de Jogadoras com a WNBA, tá? Então eles têm lá de um percentual que elas podem receber até um percentual do que são as receitas da WNBA. Na NBA também funciona assim e eles têm os acordos que eles vão renovando a cada tantos anos. Eles fazem um acordo por alguns anos e depois eles renegociam isso. Nos próximos anos deve ter uma renegociação. Só que a Caitlin Clark assinou com a Nike um contrato de $28 milhões por 8 anos de contrato, ou seja, então já começa a ter valores melhores, né? É claro que qualquer evento que você chame a Caitlin Clark, ela não vai cobrar barato, porque ela é realmente uma estrela mundial do basquete feminino. E aí a gente começa a analisar os números aqui do que aconteceu com a WNBA da temporada para cá, mas a gente volta um pouquinho antes. Em 2024, no Final Four, quando ela jogou a semifinal contra a UConn e venceu, a ESPN teve a melhor marca de audiência do basquete. Não é do basquete feminino, não é do basquete universitário, é do basquete em geral. E a ESPN tem a NBA e a WNBA. Então, melhor jogo único, melhor visualização em jogo único. Foram 14,5 milhões de pessoas assistindo a esse jogo da Caitlin Clark lá no Final Four do college. Na final, eles tiraram o jogo da ESPN, porque a ESPN, assim como no Brasil, é um canal de TV fechada, eles colocaram na ABC, que é um canal de TV aberta, né? E aí ainda foi maior, foi contra a South Carolina, que era o time da Camila Cardoso, a brasileira, que foi campeã. Foram 18,7 milhões de pessoas assistindo o jogo da Caitlin Clark. Então isso já vê, eu sempre falo lá, inclusive lá no DR, que a questão de quanto ganha jogador ou jogadora tem a ver com audiência, né? Quanto mais audiência, mais anúncio, mais dinheiro. Então isso já é um impacto e já estava demonstrando o que poderia acontecer com a WNBA também. Ela entra na WNBA na temporada passada e aí os números começam a ter algumas explosões. Então eu já vou até puxar aqui que a WNBA está tendo um processo de expansão, né? Esse ano aqui entrou o time do Golden State Valkyrians, o time que está ligado com o Golden State Warriors, e na temporada que vem vai ter Portland e Toronto também com times na W. Então pularemos de 12 que tinha na temporada passada para 15 times. E também a gente viu um aumento expressivo na audiência. Na temporada passada foram 24 jogos da WNBA que tiveram pelo menos 1 milhão de espectadores na TV. Desses 24 jogos, 21 tinham a Caitlin Clark
como uma das jogadoras protagonistas dessa transmissão, né? Ou seja, ela teve esse impacto muito grande, né? Também teve um aumento nos públicos no ginásio. Poxa, mas isso tem várias coisas que pode acontecer, né? Ou então por que deu esse aumento de praticamente 50% na média do público a mais, né? Pulou de cerca de 6.600 para 9.800. Um grande salto na média de público, muito tem a ver com o Indiana Fever, eu já vou chegar lá nos números do Indiana Fever. Mas porque sempre que a Caitlin Clark ia jogar nesses lugares, os ingressos subiam de preço e isso foi incrementando a receita dos times e da WNBA. Então vamos lá, falando de Indiana Fever. Indiana Fever tinha uma média de 4.000 pessoas assistindo seus jogos antes da Caitlin Clark chegar. Na temporada passada, essa média pulou para 17.000 pessoas. 4 vezes mais. E aí que os números começam a ficar muito interessantes, né? A gente viu no começo dessa temporada aqui, o preço médio de ingressos do Indiana Fever é $149. Para a gente ter uma comparação, o ingresso médio do Indiana Pacers nos playoffs são $130, $131. Ou seja, tem uma procura muito maior, tem uma demanda muito maior nesse ingresso do Indiana Fever do que inclusive do Indiana Pacers. Eu fiz a conta rapidinha aqui, tá? 17.000 pessoas a um preço médio de $149 dá uma receita aí de cerca de $2,5 milhões por jogo. O time joga 20 jogos em casa. Isso aí dá uma receita só do Indiana Fever em ingresso, unicamente em ingresso, sem falar em camiseta, sem falar o que eles vendem no ginásio e tal, de $50 milhões. Quando esses jogos, os jogos da Caitlin Clark vão para fora do seu ginásio, e aí acontece um fenômeno, porque lógico, em Indiana ela joga mais do que ela joga fora, né? O público de Indiana está mais acostumado a ver. Quando ela vai jogar em Phoenix, em Los Angeles, em Nova York, são poucos jogos, 1 ou 2 no máximo que ela vai fazer nesses lugares na temporada. Então o preço sobe e vai para cima dos $300 de média. Tá? São 20 jogos que ela joga fora também, então a gente faz essa conta, são mais $100 milhões só em ingresso nesses outros times. Então aqui nós estamos falando de $150 milhões. Isso, pouca coisa aqui contando, tá? Então, tem mais aí também, o que a gente tem que colocar? O dinheiro da televisão, né? A partir do ano que vem vai ter um acordo de televisão, um novo acordo da WNBA de $2,2 bilhões por 11 anos, tá? São, em média, $200 milhões por ano. Então a gente já tá falando aqui de $350 milhões contando duas coisas só, né? A televisão e os ingressos do Indiana Fever e do Indiana Fever quando vai jogar fora, sem contar todos os outros ingressos que tem a liga aí. Então nós já estamos falando de $350 milhões e, assim, é um contrato novo, a gente não tem os detalhes, né, de como funciona esse contrato, porque é uma empresa privada, né, mas geralmente esses contratos de televisão, quando você tem aumentos de audiência, eles têm gatilhos para aumentar o dinheiro também que vai para a WNBA, né? Então a gente está vendo números realmente expressivos aqui, números que a gente vê inclusive em jogos de NBA, essas audiências de mais de 1 milhão, 2 milhões, 2,5 milhões de pessoas assistindo, que foi o que deu alguns desses jogos da Caitlin Clark. Isso são números realmente expressivos que vai fazer com que possa aumentar e muito esse dinheiro da televisão que o novo acordo está pagando. Então assim, tem muito mais coisa para a gente colocar nesse guarda-chuva aqui, que é a venda de camisetas. A Caitlin Clark é a sexta que mais vende camiseta no basquete, incluindo os jogadores da NBA. Quer dizer, então tem muita coisa que está girando em torno dela. E claro, o interesse na Caitlin Clark faz com que aumente o interesse no basquete feminino, na WNBA, consequentemente nas outras jogadoras, né? E aí isso acaba virando uma bola de neve. Então assim, esse valor de 1 bilhão, desse impacto que a Caitlin Clark pode ter, ele talvez seja até maior, né? E a gente está vendo realmente como que pode mudar as coisas com uma jogadora que tem esse impacto midiático, impacto principalmente de jogo, já que o Indiana Fever na temporada passada foi uma temporada que eles estavam se recuperando, né? Antes eles eram o último da WNBA, mas agora já tem um time bem mais competitivo e quem sabe até pode brigar pelo título da WNBA nesse ano. O que você achou desse vídeo? Comenta aqui pra mim, deixa seu like, dá aquela hypada no vídeo e vou pedir mais um favor pra vocês. Comente aqui embaixo sobre o que mais vocês querem que eu fale, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.